Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor? Glória a Deus. Nós estamos ministrando uma série de palavras a respeito do apóstolo Paulo. E não tem, irmãos, como a gente não falar do apóstolo Paulo no encerramento de várias coisas que realizamos, vários trabalhos que desenvolvemos, várias metas que batemos, propósitos que nós lançamos. Nós somos uma igreja que andamos sobre propósitos. Nós não trabalhamos aleatoriamente, nós sabemos o que vamos fazer. Tudo nessa igreja já está programado para o ano, está tudo programado, porque nós temos um objetivo. O objetivo ele pode ser de pequeno prazo, médio ou longo prazo, mas nenhum objetivo é alcançado se você não tiver um propósito, uma visão. E nessa visão você tem uma entrega. Na vida secular, em tudo que você fizer, você tem que estar enganjado, focado, dedicado ao que você quer fazer, aonde você quer chegar. Se o objetivo é muito longo, você faz metas pequenas. Se o objetivo ele tem um prazo médio, você então começa a fazer as suas ações que sejam divididas, mas que você não canse, mas também que você não pare. Porque o objetivo da nossa vida é como o apóstolo Paulo fala, nós estamos aqui na carreira da fé, na corrida da fé. E não adianta que não é uma corrida de 100, de 200 metros, é uma corrida até chegarmos naquele dia que ele diga: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o que está preparado desde a fundação do mundo. E nós louvamos a Deus por isso. Apóstolo Paulo, ele é o bandeirante do Evangelho, porque ele é capaz de se aproximar de fronteiras que eram limitadas, que eram impedidas pela força do poder judaico. Então ele quebra essa barreira, ele vai pregar para os irmãos que não eram judeus, que não eram da descendência de Israel, e ele vai justamente hasteando a bandeira do Evangelho, afincando com força, com fé, sobre terras inóspitas, terrenos sombrios, almas distantes. Ele vai levando o Evangelho, independente dos sofrimentos, das agruras, independente das aflições, das dores, das tristezas, das traições. Ele avança e ele está decidido, porque eu estou incumbido de pregar o Evangelho. Paulo tinha um propósito, e o seu propósito tinha que ser preenchido, concluído. E eu quero, nessa noite, compartilhar com vocês uma das tremendas cartas que é falado para os irmãos em Filipos. Carta aos Filipenses. É uma carta tão envolvedora. Ela mostra a sensibilidade do apóstolo Paulo em agradecer a Deus, com a sua alma envolvida dentro de uma cela carcerária, aonde o ninho das correntes era o seu assento e suas limitações para poder se movimentar. Preso, encarcerado, vivendo a solidão, mas ele consegue arrancar tanta expressão de alegria e de contentamento. Filipenses capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 12 até o versículo de número 16.
Filipenses 3, a partir do verso 12. Olha aí, já está aqui na tela, você pode nos acompanhar. Já está aqui. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Glória a Deus. Paulo, ele tinha um ministério que era o de anunciar a Jesus Cristo, não na forma como a cultura judaica revelava, mas pregar o evangelho de um Cristo ressurreto, de um Cristo que venceu a morte, de uma nova aliança, de um aspecto que agora poderia chegar aos corações pela fé, não pela obra. Paulo então sai como esse que é o bandeirante do evangelho, abrindo estradas, conquistando e estreitando fronteiras. Por causa do evangelho, ele leva o amor, leva a fé, leva a esperança, em detrimento de tudo que pudesse sofrer. Para ele era ganho, porque estava anunciando a Jesus Cristo. Paulo sai em defesa do seu ministério. Nas cartas aos Coríntios 1 e 2, ele fala a respeito do testemunho de Jesus. E na segunda carta aos Coríntios, ele fala do poder que ele exercia na sua fé como um apóstolo de Jesus. Ele defende o seu ministério, ele contra-ataca todas as ofensas, todos os mitos, todas as obras contrárias e toda e qualquer coisa que se levantasse contra o evangelho de Jesus. Seitas, religiões e heresias, Paulo combatia com a mensagem de Cristo poderoso. Então Paulo começa a afirmar o seu propósito. O seu propósito era não retroceder, era não voltar atrás. Nós somos muitas vezes levados a agir conforme as circunstâncias, porque o ser humano, ele vai rendendo, produzindo, quando ele tem a sensação que tudo vai bem. Bem no aspecto em que ele não tenha contradição, que ele não tenha dor, que ele não tenha dificuldade. Ora aparecem essas coisas, se tornam um entremeio, né? Uma barreira, uma forma de se encastelar na vida da pessoa, dela desistir. Quantas pessoas desistiram de sonhos, de projetos? Quantas vezes você disse que ia fazer? Você disse que daria continuidade. Quantas vezes você começou uma coisa e não terminou? E todo ano nós fazemos isso. Chega no final do ano, você faz promessa, faz juras e anota tudo e depois não dá continuidade. Paulo está decidido a romper com qualquer coisa que pudesse voltar atrás.
Ele estava decidido a marchar, independente daquilo que poderia encontrar no seu caminho. Um dos aspectos da defesa dele, lindíssima, em 2 Coríntios 11, do 16 ao 33, ele fala dos sofrimentos por causa do amor de Cristo. De quanto ele passou por causa do Evangelho. Que ele estava decidido a viver pelo Evangelho. E ele investiu tudo que tinha para que Jesus fosse conhecido. Ele tinha um propósito. O propósito é que nos move. O propósito é que faz com que essa alavanca da motivação, essa coisa do ânimo, essa coisa dessa estrutura, dessa capacidade da gente caminhar em direção daquilo que é o nosso objetivo. Se você não tem propósito, você então não tem comprometimento. Você se entrega, mas você também é capaz de deixar o que começou. Paulo nos ensina a investir na vida. E por isso ele está falando de maneira tão tremenda. Não que tenha já alcançado, nem que já tenha conseguido a perfeição total. Mas prossigo. Ele que estava cesseado, um homem que estava sob o breu daquela prisão, mas que tinha sua alma brilhando como a luz ao meio-dia sobre a sua cabeça. Um homem que estava na prisão, cesseado pelas condições físicas, geográficas, mas que tinha sua alma livre, liberta, a sua consciência em Deus, o seu amor espalhado por todos os lugares que ele foi, pela pregação, a projeção do amor de Deus que ele anunciou. Um homem que não tinha qualquer entendimento sobre circunstâncias, por mais apertadas, por mais cruéis que fosse, Paulo ignorava a dor. Ele ignorava qualquer tipo de coisa que pudesse ser enxergado como murmure, reclame, fale mal, você não está aguentando. Ele ignora esses pensamentos e emoções, tudo porque ele é um homem completamente entregue na obra de Deus. No amor, ele tinha um objetivo. Ele tinha um lugar para chegar. E Paulo, ele investiu sua vida, seu ministério, ali em Filipos. Carta aos Filipenses. É uma carta onde ele está preso, onde ele sofre. Ele não só está preso, mas nessa cidade ele sofreu os piores horrores dos açoites, dos chicotes, das quarentenas, com sua carne rasgada, com a sua fala embargada, mas mesmo assim a Bíblia diz que Paulo e Silas à meia-noite cantava e orava ao Senhor. Alguém que ignorava qualquer aspecto que fosse pior, aquilo que é pior que você possa entender nessa vida, Paulo achava que era uma circunstância de aproximar mais de Deus através do sofrimento. Paulo investiu nessa cidade, sua vida. Ele começou uma nova igreja nessa cidade. E é uma igreja generosa. A igreja aos Filipenses é a igreja missionária. É uma igreja que não tinha qualquer dúvida do investimento do evangelho para fora das quatro paredes. É uma igreja solícita, uma igreja pronta em doar. Paulo sabia que o amor de Deus tinha chegado naquela igreja, que Jesus Cristo era o Senhor. Era uma cidade importantíssima, irmãos, porque era uma colônia romana. E se era uma colônia romana, uma província romana, ela era uma miniatura de Roma. Tudo que tinha em Roma
tinha nessa cidade. E nessa cidade de Paulo começa a pregar o evangelho. Cidade rica, poderosa, mas as almas chafurdadas no pecado. Paulo prega. Eu quero e vou lembrar aqui algumas coisas que você vai entender dessa cidade. Paulo usa estratégias. Paulo usa a forma como Deus havia dado a ele para alcançar o plano maior de Deus. Então nós vimos nessa cidade tantas coisas, os hábitos de Roma, a moeda era de Roma, costume de Roma, a política era de Roma, tudo girava com certa independência, porque era um país em miniatura ali. Mas Paulo estava disposto a ganhar almas. Por orientação de Deus, Paulo inicia essa obra. Paulo vai para lá. E nessa cidade, Paulo é preso. Paulo é açoitado. Enfrenta os maiores horrores. É nessa cidade que Paulo, ele começa a obra da evangelização. Nessa cidade, 3 grandes personagens marcaram o evangelho. E eu vou citar para vocês. Primeira, a vida de uma grande mulher, chamada Lídia. Lídia, a vendedora de púrpura. Essa mulher era uma mulher rica, poderosa. Ela tinha boutique e com a sua influência, ela ajudou muito a Paulo. Ela era uma mulher asiática. Também nessa cidade, Paulo enfrentou um grande problema com uma mulher que era usada por Satanás para tentar tirar a força dos pregadores do evangelho, que era Paulo e Silas. Ela era da Grécia, a pitonisa. Ela que ficava todos os dias perturbando o apóstolo Paulo, até que Paulo repreendeu o demônio dela, e aqueles que tinham poder, porque essa mulher era escrava, porque ela fazia trabalhos de mediunidade. Ela era mediúnica. E ela era oprimida, ela foi liberta, e por isso Paulo foi levado ao cárcere, porque se levantaram contra ele. E também nessa cidade, quem já não ouviu falar assim, da história do carcereiro? Paulo diz, não te faça nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. E o carcereiro disse o quê? O que devo fazer para ser salvo? Paulo diz o que para ele? Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu. Justamente. Lídia, vendedora de púrpura, pitonisa, a mediúnica e o carcereiro, que era romano. Lídia, empresária, dona de boutique, classe alta. A mediúnica, essa jovem, ela era de classe baixa, escrava. Ela vivia sob os poderes de Satanás. O carcereiro era um funcionário público de Roma. Era um homem que vivia debaixo das autoridades de Roma. Eu quero dizer, olha só, pessoas diferentes, classes diferentes, pessoas com vida econômica, social diferente. Mas a Bíblia diz que todas essas pessoas o Evangelho de Jesus alcançou. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! O Evangelho ultrapassa essas barreiras, essas fronteiras de status. O Evangelho está acima de igreja, de rótulo, de nome de igreja. O Evangelho é o amor de Deus sobre tudo, a fim de alcançar, de atingir, de permear a alma humana. E Paulo está decidido a isso.
Ele não está preso à mediocridade de regiões que separam as pessoas. O Evangelho vai chegando e vai dominando, vai alcançando as classes, os estratos sociais. Quando nós temos um compromisso, um propósito, irmão, nós temos que enxergar da maneira mais ampla, uma visão, uma ótica de Deus, porque nós não devemos estar presos a nada. O Evangelho nos libertou, as cadeias que permaneciam dentro de nós, que nos separavam, caíram por terra. Não existe mais entre nós separação, porque quando chegamos aqui, nós somos um povo, somos um grupo, somos a igreja, somos aqueles que o povo diz, lá vão os crentes. Nós somos a igreja lavada e remida no sangue de Jesus, amém? Já não há mais separação. A igreja de todas as pessoas, igreja de todas as raças, igreja de todas as línguas, de todo o extrato social, igreja de toda pigmentação de pele, igreja de classe alta, de classe baixa, de classe média, mas quando se ajunta é a igreja lavada e remida no sangue de Jesus. Paulo está consciente de que esse evangelho vai tomando forma. Mesmo preso, a igreja estava pregando, fazendo a obra. O capítulo que nós lemos revela que Paulo, ele faz uma análise da vida. É como se você olhasse pelo retrovisor e olhasse para trás. Ele olha e diz: não que eu tenha alcançado, eu já corri muito, estou vendo muita coisa que eu ultrapassei. Sabe aquele retrovisor da vida que você coloca assim e olha, já corri muito, muita poeira já comi. Mas ele diz: não que eu tenha alcançado ainda tenho uma corrida para fazer, ainda tenho uma carreira para cumprir. E ele diz: não que eu tenha alcançado, nem que já tenha conseguido a perfeição total, mas prossigo. Olha que coisa linda, para ver se de alguma maneira eu possa chegar, possa continuar, alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus. Quando você entender que 2019, você sacudir o pé e ver a poeira e olhar para o retrovisor, eu não posso parar. Muita coisa eu já passei, muita coisa eu já vivi, mas não é hora de desistir, não é hora de abandonar, não é hora de se conformar, não é hora de se ancorar numa condição e entrar num vitimismo. É hora de você ser renovado e dizer: olha, pelo retrovisor da vida, pelo retrovisor da fé, eu já corri muito, mas ainda tenho uma carreira para cumprir. Você pode dizer amém? Ainda tem uma carreira para você fazer, meu irmão. Ainda tem uma corrida para você completar. E nessa corrida você tem desgaste. Nessa corrida falta muitas vezes oxigênio. Na corrida, muitas vezes as dores vão dominando parte do corpo. E muitas vezes nessas corridas os obstáculos aparecem. E você tem que se preparar para saltar, porque você está olhando pelo retrovisor e diz: eu não vou parar.
Eu vou prosseguir. E tudo isso você faz porque você tem um alvo. Você tem um propósito. Quando a gente entende, na verdade, o que temos que fazer, e dentro dessa análise de vida, a gente percebe que passado, presente e futuro, tudo faz parte de um mesmo tempo, de um mesmo mover, de uma mesma energia, de um mesmo poder, porque agindo Deus, da mesma forma como você começou, Ele vai te renovando. Da mesma forma como você começou, Ele vai te energizando, Ele vai fortalecendo nervo, músculo, Ele vai fortalecendo cada parte da sua vida e nada vai te parar. Nada pode te parar. Paulo diz, prossigo. Essa palavra no grego significa, sabe o quê? Continuo abrindo caminho. Continuo abrindo estrada. Não espere que as pessoas façam o caminho para você. Não espere que as pessoas te aliviem para que você possa se sentir mais confortável. Abra o seu caminho, abra a sua estrada. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de falhar. Você tem que prosseguir. Paulo diz, prossigo. Abrindo caminho, abrindo estrada. Diminuindo as fronteiras relacionais para que o Evangelho possa chegar às vidas. E você acha o que aconteceu com Paulo? Sabe o que aconteceu com Paulo? Se você puder, anote. Se não puder, depois fique com a mensagem em MP3. Sabe o que aconteceu com Paulo depois que ele se converteu? As convicções que ele tinha eram tão fortes que começam todos os obstáculos crescerem para que ele não cumprisse a sua carreira. Eu vou te dizer, depois que Paulo se converteu no caminho de Damasco, logo depois da sua conversão em Damasco mesmo, ele passa a ser perseguido, perseguição de morte. E você acha que parou? Depois disso, ele foi rejeitado em Jerusalém. Aí você acha, mas aí acabou. Não! Ele foi esquecido em Tarsos. Mais ou menos 10 anos de molho, afastado, rejeitado pelas pessoas. E acabou, pastor? Não! Continua. Paulo foi apedrejado em Listra, mas não desistiu. Paulo foi preso em Filipos e açoitado, mas continuou. Paulo foi escorraçado em Tessalônica, mas não desistiu. Ele foi enxotado em Bereia, mas não parou. Paulo foi chamado de tagarela em Atenas, no meio dos filósofos, mas não parou. Paulo foi chamado de impostor em Corinto, mas conseguiu vencer. Ele enfrentou feras em Éfeso, ele foi preso em Jerusalém, ele foi acusado em Cesareia. O apóstolo Paulo foi picado por uma cobra na ilha de Malta, enfrentou um naufrágio para Jerusalém, e quando chegou em Jerusalém, foi preso e algemado. Talvez alguém diga, poxa, isso é um relatório de uma pessoa fracassada. Isso é um relatório de uma pessoa que é muito azarada. Isso é um relatório de uma pessoa que não tem como dar certo em nada, é um pé frio. Se tivéssemos dentro de uma análise vista por grandes homens de negócios, diria que Paulo foi um fracasso. Mas aos olhos de Deus,
Ele foi alguém que alcançou capacidade de ultrapassar todas as investidas, todas as entremeações da vida, as trincheiras, todos os problemas, todos os conflitos. Um cara resolvido, um cara resoluto, uma pessoa que sabia lidar com tudo quanto era questão que viesse contra ele, ao ponto de dizer: olha, se eu viver em Cristo, é maravilhoso, e se morrer é Cristo, porque se eu estou vivo eu estou nele, se eu morrer eu estou nele, e acabou. As sensações mais terríveis não assombravam a fé e nem diminuía o nível da têmpera do homem de Deus para fazer a obra de Deus. Olha, por que Paulo fez tudo isso? Sabe por quê? Porque ele tinha um propósito. Paulo olha para as adversidades da vida como um meio que pudesse aproximá-lo mais e mais de Deus, não afastá-lo. Regredir, voltar, retroceder, nunca. Todos os sofrimentos de Paulo foram os meios que Deus usava para provar o seu chamado. Não tem na Bíblia um apóstolo, um seguidor de Cristo igual a Paulo. Nem na Bíblia e nem fora da Bíblia. Ninguém que possa ter uma similitude, uma comparação a Paulo. Paulo é uma pessoa completamente entregue, diferente. E ele nos ensina: olha, não que eu tenha alcançado. Depois de tudo isso, ele parece que diz: olha, eu tenho mais coisas para fazer. E não para. Eu quero dizer para vocês, encerrando, porque às vezes a gente coloca tantos obstáculos na vida, a gente põe tantos problemas, porque nós, na verdade, não queremos gastar energia, pagar um preço. Tudo é difícil. As pessoas reclamam de tudo. Reclamam que está sol, que está chuva. Reclamam se tem carro. Reclamam quando não tem carro. Reclamam quando vem de Uber. Reclamam quando vem de ônibus. Reclamam quando vem de moto. Tudo é problema, dificuldade. Se tem carne, reclama. Se não tem, reclama. Se tempo está legal, se não está, tudo reclama. Repreende isso da sua vida. Esse espírito de murmuração é o atraso da sua vida, da sua família, dos seus sonhos, dos seus projetos. Retire isso da sua vida. É um tempo de você começar a entender que o propósito, ele aniquila a dor. E a gente, quando vai ver assim, o que Paulo fez? Se nós temos doutrinas, se temos ensinamentos, se temos teologias dentro da prática experimental da igreja, é por causa de Paulo, irmãos, porque Jesus não deixou nenhuma teologia doutrinária para a igreja. Aí vai ver, Paulo escreveu 13 cartas, que estão aqui na Bíblia. 13. E isso porque nós não estamos falando de Hebreus, que possivelmente foi ele que escreveu, a carta ao 2 Coríntios, que na verdade, a carta ao 2 Coríntios que está aqui é 3 Coríntios. A carta ao 2 Coríntios foi perdida. E talvez também uma epístola para a igreja de Laodiceia, que também foi perdida. Olha só, que contribuição. Paulo escreveu carta aos Romanos, 1 e 2 Coríntios, carta aos Gálatas, Filipenses, Filemão, 1 e 2 Tessalonicenses, carta aos Éfesos, carta aos Colossenses, Tito, 1 e 2 Timóteo. E quais foram os ensinamentos do apóstolo Paulo? Os ensinamentos do apóstolo Paulo, eu vou tentar falar para vocês. Paulo deixou a teologia da justificação pela fé, a teologia de Jesus Cristo sendo enviado de Deus, o único Filho de Deus, ressurreto. Paulo deixou a teologia da igreja
como o corpo de Cristo. Ele deixou a teologia do Espírito Santo, dos dons espirituais. Ele falou sobre a vinda de Jesus Cristo, a teologia do casamento, a teologia da Santa Ceia, a teologia da ressurreição, a teologia da salvação, a teologia do pecado, a teologia do perdão, a teologia de Jesus Cristo. Quer dizer, os ensinamentos das Escrituras, até a respeito da teologia da fé, que a igreja tem como estrutura de salvação, vem pelos ensinamentos do apóstolo Paulo. Isso porque ele não desistiu. Imagine só se Paulo desistisse. Eu não sei. Ai, Senhor, irmã, estou te conhecendo. Você era da Igreja Batista, não é isso? Que bom te ver. Imagine você, se você desistir. Quantas vezes você acorda reclamando, dizendo que não vou fazer, não vou conseguir? Sabe o que acontece? 2019 você não pode dizer, como você tem dito todas as vezes, eu vou estudar, eu vou emagrecer, eu vou me cuidar, eu vou tratar da minha saúde, eu vou ter tempo para ler a Bíblia, eu vou ter tempo para isso. Você faz várias promessas. E quando chega na primeira semana de janeiro, como você não tem um propósito, tudo aquilo que você falou vai embora. Se você quer alguma coisa, se você quer alcançar, principalmente no Evangelho, não pense que isso não vai lhe custar sim. Olha o que o apóstolo Paulo deixou para nós, que herança. Mas se ele não sofresse, se ele não passasse, se ele não vivenciasse, se ele não fosse experimentado por tudo que passou e não desistisse, mas se ele desistisse, você quer que aconteça as coisas em 2020, mas você quer aliviar seu sacrifício, a sua dor. Você vai jurar que vai acordar cedo para poder trabalhar e vai continuar a mesma coisa. Não, eu vou estudar, eu vou ler a Bíblia, vou orar mais, vou vir o culto da família, culto de quinta-feira, eu vou vir para terça-feira do jejum, quarta-feira, quinta-feira, eu vou estar aqui. Se você não tiver propósito, tudo na vida é mantido por propósito, comprometimento, foco. Se esse foco não estiver dentro da sua vida, nada acontece. Eu te desafio a você fazer uma mudança de verdade. Às vezes você quer ser uma melhor esposa, melhor filho, melhor filha, melhor marido, melhor empregado, melhor patrão. Mas quando no fim você não tem comprometimento, nada acontece. Eu quero hoje desafiar a você olhar e dizer, não, eu vou prosseguir. Amém? Eu vou continuar. Use o exemplo do apóstolo Paulo. Use. Eu quero orar por sua vida. Põe a mão na direção do seu coração, em nome de Jesus. O que ficou engavetado, o que ficou preso, o que ficou impedido, o que você deixou para trás, o que você não resolveu, o que ficou no meio do caminho, o que você desistiu. Eu quero que você pense agora nessas coisas. Eu quero que você pense agora. Eu quero que você traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Eu quero que você tire da gaveta da sua consciência. Eu quero que você tire do porão da sua mente aquilo que um dia você começou e tinha um desejo. Volte a fazer, volte a realizar. Pela fé. Saiba que isso vai lhe custar, que isso vai exigir de você. Mas não deixe aquilo que você começou. Eu oro por sua vida, em nome de Jesus Cristo, que todas as barreiras e impedimentos caiam por terra agora. Em nome de Jesus,
toda seta maligna, todo embaraço, toda palavra dirigida, todo acontecimento, todo trauma, todo acidente, tudo aquilo que aconteceu, que travou você, eu repreendo, desfaço, anulo e rejeito na autoridade do nome de Jesus. Seu coração agora é livre para voltar a sonhar, para voltar a continuar a sua carreira. Amém? Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor? Deus te abençoe. Glória a Deus.